Vamos lá, pessoal, questão 142, Enem 2025, prova amarela, análise de gráficos e tabelas. Gente, seja na matemática, na física, na química ou qualquer outra matéria que envolvam gráficos, tabelas, a primeira coisa que eu indico, vamos ver do que o gráfico está se tratando, antes de ler o comando da questão, antes de ler a questão como um todo. E a gente vê que esse gráfico ele está relacionando duas grandezas, né? Ele está relacionando a grandeza, frequência da respiração, né? Os nossos batimentos, né? Cardíacos, né? Em função do tempo em minutos, né? E a gente percebe que essa frequência ela se mantém constante até um certo tempo T1, e aí durante entre T1 e T2 essa frequência ela vai diminuir e a partir de T2 ela se mantém constante, tá? Então vamos dar uma olhada no comando da questão, vamos dar uma olhada depois na questão como um todo já pensando aí nas nossas respostas, mas vamos dar uma olhada. A partir do instante T1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo, beleza, comportamento da frequência em relação ao tempo. A gente até já sabe, ó, mas vamos dar uma olhada no enunciado. Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados que, após iniciar a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em níveis mais abaixo. É o que aconteceu. O início da meditação aqui em T1, a frequência foi reduzida e aqui em T2 ela se mantém estável, só que num nível abaixo do que ela tinha antes do início da meditação. É isso que o gráfico está falando, é isso que o enunciado está falando, né? São informações que estão convergindo. O gráfico representa a relação da frequência respiratória em incursões de respiração por minuto, ou seja, RPM, ou seja, batimentos por minuto, alguma coisa desse tipo, né? Na verdade, é frequência respiratória, né? Em relação ao tempo em minutos de um praticante avançado, em que F1 representa a frequência no instante T1, no qual se inicia a prática meditativa, uma frequência maior, F1, dá para ver aqui, e F2, a frequência no instante T2, a partir da qual ela se estabiliza durante a meditação. Então a gente percebe o que? Essa frequência, ela se mantém constante, como diz a letra A? Não, né? Essa frequência ela vai variar, ela vai diminuir. Aí ele pergunta: essa frequência é diretamente proporcional ao tempo? O que seriam, né, grandezas diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Exemplo aqui: número de moradores de uma residência e consumo de água. Quanto maior o número de moradores, maior o consumo de águas. E a gente percebe aqui o contrário, né? A frequência está diminuindo com o aumento do tempo, com o passar do tempo. Então, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Ela fala: é inversamente proporcional ao tempo? Bom, até T2, de fato, o tempo está aumentando, né? O tempo está aumentando e a frequência está fazendo o quê? Ela está diminuindo. Mas a partir de T2, essas grandezas já não são mais inversamente proporcionais. Então tem uma questão aí interpretativa, uma questão que a gente tem que ter cuidado, que apesar de, por um momento, elas, né, se comportarem de forma inversa, mas não por todo o tempo. Então não dá para admitir essa como uma resposta correta. Aí ela fala, a partir de T1, ela vai diminuir até o instante T2, a partir do qual se torna constante. Essa é a nossa resposta, né? Resposta letra D. E na letra E diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre T1 e T2, como após T2. Não, após T2 ela vai ser constante, né, durante todo o tempo. Constante igual a quanto? Igual a F2. Portanto, análise de gráficos e tabelas é tema pertinente do Enem, né? Análise de gráficos, tabelas, rótulos, etiquetas, fichas técnicas, né? Isso tudo pode ser abordado para vocês, tanto aqui na matemática como lá nas ciências da natureza. Beleza? Até a próxima aí, moçada.